Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula, então. Vou só abrir uma outra tela aqui. Aqui. Vamos fazer um segundo exercício, então, de refrigeração e para fixar aquilo que a gente estudou na aula anterior, né? A gente fez passo a passo, desculpa, aquele exercício. Vamos fazer outro aqui. Então, exercício 2. Apenas para chegar. Vou deixar vocês copiarem aí para a gente começar. Digamos que eu falei isso.
Então, exercício 2. É um ciclo de refrigeração por compressão, né? Então, um ciclo de refrigeração padrão. Considere o vapor saturado, né, que sai do evaporador. A saída do vapor saturado do evaporador é sempre vapor saturado, com exceção quando eu faço superaquecimento desse vapor, né? Mas o padrão é sair vapor saturado do evaporador. Esse vapor sai a menos 12 graus Celsius, tá? Então, essa já é uma climatização de uma câmara que pode ser de... Opa, fechou aqui. Que pode ser de congelamento. A anterior, a gente tinha uma temperatura fria de 0 graus. Então, uma temperatura fria de 0 graus, eu só consigo manter resfriados. Eu não tenho a capacidade de congelar, tá? O vapor saturado que sai do evaporador a 12 graus Celsius, menos 12 graus Celsius, e o líquido saturado sai a uma pressão de 9 bar do condensador, tá? Então, nós temos duas informações, uma em temperatura e outra em pressão, tá? Normalmente a gente tem nas mesmas unidades, tá? Mas não tem problema nenhuma se a gente tiver uma informação em temperatura e outra em pressão, porque toda temperatura tem sua respectiva pressão e toda pressão tem sua respectiva temperatura, tá? É bem comum a gente saber só as pressões do sistema, aí depois a gente encontra a temperatura, tá? Essa eu dei uma de cada, não dei muitas informações ali para a gente utilizar, então, a lógica do sistema, como que ele funciona e não vir tudo ali mastigadinho. O que a gente vai fazer? Vamos fazer primeiro a nossa tabelinha, tá? Para encontrar as entalpias. Eu quero a potência do compressor, a capacidade frigorífica e o COP do sistema, tá? Que é a parte ali mais importante também, que é a relação do trabalho do compressor com a capacidade que aquele sistema tem de resfriar ou congelar, né? Vamos fazer a nossa tabelinha, então, para encontrar todos os valores de entalpia, porque depois a gente só joga nas nossas equações lá, que são simples, né? A questão toda é encontrar os valores exatos que a gente vai precisar utilizar. Deixa eu só botar a nossa tabelinha, que eu acho que eu já tenho uma mais ou menos pronta. Vou utilizar ela. Aqui. Só vou tirar essas temperaturas aqui. Vamos utilizar os mesmos pontos, tá, pessoal? Os mesmos pontos. Vamos chamar de 1 a entrada do dispositivo de expansão. Vamos chamar de 2 a entrada do evaporador. Vamos chamar de 3 a entrada do compressor. E vamos chamar de 4 a entrada do condensador. Vou botar um pouquinho para baixo aqui. Vou esperar vocês fazerem a tabelinha aí e a gente vai começar a fazer a leitura, então, das entalpias, entropias, respectivas pressões e temperaturas.
Copiaram, pessoal? Aqui tudo certo. Eu também não. Então, vamos lá. Vamos botar, então, né, as informações que nós temos, tá? Vamos lá para o enunciado. O que a gente tem aqui? Opa! Ah, vocês não me falaram. Eu copiei toda a imagem e apagou o que eu tinha escrito ali. Espera aí. Espera aí um pouquinho. Aqui. Bom, tá aqui, tá? Tá desconfigurando a imagem. Tá, agora aqui vai. Aqui. Agora sim, foi. O que nós temos de informação aí, né? Considere o vapor que sai do evaporador a menos 12 graus Celsius e o líquido saturado que sai a uma pressão de 9 bar do condensador, tá? Eu tenho informações de saída aí, né, gente? Mas o que eu analiso é sempre as entradas. Como são tudo conectados, né? O que é qual é o mesmo ponto, né? Que é a saída do evaporador. A saída do evaporador está conectada à entrada de qual dispositivo? Como, Natália? Não entendi. As minhas informações estão sendo dadas, né, na saída do compressor, professora. Mas a gente analisa sempre as entradas dos elementos, né? Só que esses pontos são coincidentes, né? Um elemento está ligado ao outro. Ali eu tenho ó, que a saída do evaporador ocorre a menos 12 graus Celsius. Quando sai do evaporador, entra em qual elemento? Compressor. No compressor, tá? Então, como eu analiso a minha tabela em função de entrada do dispositivo, eu posso dizer, interpretar que a saída do evaporador é menos 12 graus Celsius e dizer, então, que na entrada do compressor, que é exatamente o mesmo ponto, conforme sai do evaporador, já está na entrada do compressor, a entrada do meu compressor, a temperatura é menos 12 graus Celsius. Alguém me chamou, pode falar. Não? Tá. Não, Tinha chamado. Menos 12 graus Celsius, tá? Porque as informações não vêm dadas de forma tão simples, às vezes, né, gente? A gente tem que interpretar ali. Fala que sai do evaporador a menos 12 graus Celsius. Se sai do evaporador a menos 12 graus Celsius, essa é a mesma temperatura na qual entra no compressor, né? A segunda informação que nós temos é que o líquido saturado sai a uma pressão de 9 bar do condensador. Se sai a 9 bar do condensador, entra a 9 bar em qual elemento? No evaporador. Não. Sai a 9 bar do condensador. Depois do condensador, qual é o próximo elemento? Evaporador, não é? Não. 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 Dispositivo de expansão? Esquema aí. Dispositivo de expansão. Dispositivo de expansão. Tá botando isso aí no meu bagulho aqui. Eu vou botar aqui. Anota aí.
Então, entra no dispositivo de expansão a 9 bar. Está dado impressão, tá? Então, eu vou completar aqui, ó, a coluna da pressão. Entra no dispositivo de expansão a 9 bar, tá? Então, uma informação é dada em pressão e a outra é dada em temperatura, mas não tem problema, tá? A gente tem a tabela, a gente só vai fazer a leitura lá. Estou trazendo um de cada para mostrar para vocês como a leitura é do mesmo jeito, tá? Aí eu pergunto para vocês, um está dado em temperatura e o outro está dado em pressão. Qual é a que é de alta, qual é a que é de baixa aí? Como assim? Qual é a de baixa, qual é a de alta? Eu tenho dois dispositivos que ficam no lado de alta do meu sistema, alta pressão e alta temperatura. Eu tenho dois dispositivos que ficam no lado de baixa, baixa pressão e baixa temperatura. Quando eu tenho só temperaturas, é 0 e 30. Aí é fácil de eu perguntar para vocês, qual é o lado de baixa? É 0. E qual é o lado de alta? 30. Mesma coisa é a pressão, né? Eu tenho uma pressão a 2 bar e a outra a 10 bar. Qual é o lado de alto? 10 bar, tá? Lado de baixa, 2 bar. Só que quando uma informação é dada em pressão e a outra em temperatura, então eu não consigo comparar unidades diferentes. Mas aí tem o uma lado de tabela. baixa, o menos 12 graus Celsius ou os 9 bar? Mas a senhora tem uma tabela que a senhora falou em relação à temperatura. Não precisa nem da tabela. Analisem os dispositivos ali. O de baixa é o de 12, não é? 2 graus? Baixa é o de menos 12. Porque menos 12, é negativo? Não, a gente analisa pelo dispositivo. O que eu poderia fazer? Poderia ali consultar na minha tabela, anotar os valores e comparar. Também daria certo, hein? Daria. Só que não tem nem essa necessidade. Os dispositivos que são do lado de alta são sempre a entrada do dispositivo de expansão e a entrada do compressor. Os dispositivos que estão no lado de baixa, entrada do evaporador e entrada do compressor. Ali está compressor, agora que eu li, pessoal. Mas vocês anotem certinho aí, tá? Só faltou um M aqui, ó. É sempre assim, tá? Não importa a ordem. Mesmo antes de ter os valores, vocês podem fazer essa afirmação. O lado de baixa pressão é o quê? A entrada do evaporador e a entrada do compressor. E o lado de alta pressão é a entrada do dispositivo de expansão e a entrada do condensador, tá? Então, mesmo antes ali. Vamos confirmar isso olhando as tabelas. Vamos completar a primeira, então. Ó, a entrada do dispositivo de expansão eu tenho a pressão, mas não tenho a temperatura. Então, vamos lá ler a respectiva pressão e achar a temperatura. O refrigerante é o mesmo, tá? R134A, que é o que a gente mais vai encontrar. Mas se mudar, a tabela é igual, tá, gente? Só muda os valores. Não tem como se perder depois entendendo isso aqui. O que eu falei para vocês? Que tem duas tabelas de saturados, né? O que é os saturados? O líquido saturado, o vapor saturado, tanto as entalpias quanto as entropias, a gente lê nessa tabela. Só que eu tenho entrada em temperatura e entrada em pressão. No dispositivo de expansão, eu não tenho a temperatura. Qual é a informação que eu tenho? Pressão. Então, eu vou entrar com a informação que eu tenho para descobrir outra informação que eu quero, tá? Essa primeira tabela, as primeiras páginas sempre vêm com a primeira coluna em temperatura. Bom, mas eu não tenho a temperatura, eu tenho pressão. Então, a gente segue para a próxima página, porque vai estar ali, tá? A pressão. Bom, tem dois casos, tá? Que é o que eu trouxe para vocês. Quando a gente tem pressão, a gente entra com o valor de pressão, tá? Mas pode acontecer de não ter a pressão exata aqui, tá? Então, vocês procurem a mais próxima. Se for exatamente no meio, tá, gente? Por exemplo, aqui, ó, as primeiras, 0,6 e 0,8. Se for
0,79 está muito próximo do 0,8, então vocês usem o 0,8. Se for 0,61, está muito próximo do 0,6, então usem 0,6. Se for exatamente no meio, aí vocês fazem uma média. Por exemplo, se a minha pressão for 0,7, está exatamente no meio aqui, tá? Então, para ler a respectiva temperatura, vocês também vão fazer uma média. 0,7097 mais 0,7184 dividido por 2, porque aí vocês têm a média exata, tá? Só caso isso aconteça, mas é bem difícil cair bem no meio, tá? Mas se cair é só fazer uma média. A nossa pressão é 9 bar. Então, vamos procurar 9 bar aqui. 1,8, 2,8, 9 bar. Vou marcar a linha respectiva de 9 bar, tá? Quando a minha pressão dos saturados, né? Estamos lendo tudo em saturado ainda. A entrada do dispositivo de expansão, qual é o estado que o fluido entra? Líquido saturado. Líquido saturado, tá? Então, tá certinha a tabela. Quando eu tenho 9 bar de pressão, a nossa respectiva temperatura está do lado aqui, ó. Então, para 9 bar de pressão, a temperatura é 35,53 graus Celsius. Leio apenas ali do lado. Vou completando com vocês lá. Quando a pressão é 9 bar, a temperatura é 35,5. Vamos para qual agora? Vamos para esse aqui, ó, que a gente sabe a temperatura, tá? Ou podemos fazer em ordem, tanto faz. Eu dei aqui, ó, a pressão da entrada do dispositivo de expansão, direto, 9 bar. Só que quais são os dois elementos que são do lado de alta? Entrada de quais dispositivos são lado de alta? Entrada do dispositivo de expansão e a entrada do condensador, certo? É os dois dispositivos que ficam no lado de alta. Então, se eles são, os dois são lados de alta, os dois têm o quê? Mesma temperatura e mesma pressão. Então, já posso anotar aqui, ó, dispositivo de expansão, 35,53. Vou botar direitinho. 35,53 graus Celsius e 9 bar de pressão. O outro dispositivo que fica também no lado de alta é o quê? A entrada do condensador. Então, na entrada do condensador, eu não preciso procurar na minha tabela, eu só repito, porque o lado de alta tem temperaturas e pressões iguais. Então, na entrada do condensador, a temperatura é os mesmos, 35,53 graus Celsius, e a pressão é os mesmos 9 bar. Tá? Tem duas pressões e duas temperaturas. Eu não preciso dizer, né, que a entrada do dispositivo de expansão é 9 bar e que a entrada do condensador é 9 bar. A entrada do dispositivo de expansão tem sempre a mesma pressão e temperatura da entrada do condensador. Então, se eu tenho uma informação só, a outra automaticamente eu tenho que copiar ali, porque é sempre a mesma, tá? Vamos fazer a leitura da pressão desta minha respectiva temperatura. Entrada do compressor. Foi dado em temperatura. Então, eu entro pela tabela de temperatura. Vamos olhar a tabela. Aqui a tabela. Essa daqui que a gente leu é a tabela com entrada de pressão. Então, não me serve. O que eu tenho de informação? Eu tenho temperatura.
É a de cima. Qual é a minha temperatura? Menos 12 graus Celsius. Aqui, ó. Menos 12 graus Celsius. Quando a minha temperatura é menos 12, a minha pressão vale 1,854 bar. Então, quando a temperatura é menos 12, a pressão aqui do lado respectivo, ó, é 1,854. Vou anotar aqui, então. Quando a pressão é menos 12, a temperatura é menos 12, a pressão é 1,854 bar. A entrada do evaporador, eu preciso procurar as informações, pessoal? Não, Não, porque é a mesma coisa. as informações da entrada do compressor são as mesmas informações da entrada do evaporador. Então, só copio. Temperatura é menos 12 graus Celsius e pressão 1,854 bar. Então, tá. Já tenho todas as temperaturas e já tenho todas as pressões. Ficou meio apertadinho aqui, ficou meio feia a minha letra. Mas vocês estão copiando aí comigo. Temos temperaturas e temos pressão, tá? Então, vimos ali que para encontrar todas as temperaturas e todas as pressões, basta ter duas informações, uma informação de alta e uma informação de baixa. São 4 dispositivos, mas essas informações repetem de 2 em 2, então não preciso mais do que isso, tá? Vamos lá para as entalpias, então. Vou procurar ali a do primeiro, né? A entrada do dispositivo de expansão. A uma temperatura de 35,53 graus Celsius. Vamos lá para a nossa tabela. Temperatura menos 35. Temperatura menos 35, não, 35,5. Bom, temos duas aqui, 34 e 36. Qual dessas duas a nossa temperatura está mais próxima? 36. 36. Então, vamos ler os valores de 36. Tá ali a pressão, tá? Reparem que a pressão que vocês têm é um pouquinho diferente, né? Qual é a pressão que vocês têm dessa respectiva temperatura? É 9 cravado, né? Aqui mudou um pouquinho, por quê? Porque a gente adotou uma pressão próxima e não exata, mas não tem problema, tá? Alterou um pouco aqui, ó, não bate bem 9, porque a temperatura também não é a exata, é próxima, mas não tem problema. Vamos lá. Vou procurar as entalpias. Vocês não conseguem enxergar o cabeçalho ali, vou levantar aqui, ó. Tenho 3 valores de entalpia. A entalpia do meio, que diz evap, nunca uso, tá? Nunca uso. Uso para outros cálculos que não tem nada a ver com isso. Tem a de líquido saturado e a de vapor saturado. Qual o valor que eu vou usar para a entrada do dispositivo de expansão? Líquido saturado. Líquido saturado. Saturado. Isso. Então, vou baixar na coluna de líquido saturado até, né, cruzar com a linha dos 36 graus Celsius. Tá aqui, ó. A minha entalpia vale 100,25. (100,25). Anotado minha entalpia, já vou aproveitar para ler a minha entropia. Vou subir de novo aqui. As penúltimas colunas são de entalpia e as últimas são de entropia. Mesma coisa, tem de líquido saturado, tem vapor saturado. Li a minha entalpia de líquido saturado, a minha
entropia também vai ser de líquido saturado, que é o estado na entrada daquele elemento. A coluna de líquido saturado é essa aqui. Vou baixar e cruzar com a linha da minha temperatura, que está em azul aqui. A entropia de líquido saturado a uma temperatura de 36 graus Celsius tem este valor aqui, ó, 0,3678. 0,3678. Vou completar a minha tabela. Vocês já têm aí 100,25 e 0,3678. Beleza. Entrada do evaporador. Tenho temperatura, tenho pressão. Como que eu descubro a entalpia? Na entrada do dispositivo de expansão, como que eu encontro aí a entalpia? Vamos olhar na tabela, né, professora? Não repete? A entalpia não repete? Bora. Repete, tá? Repete lá no número 4. Repete de 1 para 2 e de 2 para 4, mas são coisas diferentes. A entalpia só repete do dispositivo de expansão para a entrada do evaporador, tá? Lá no 13,4 repete a entropia, tá? Então, a entalpia da entrada do dispositivo de expansão é sempre a mesma da entrada do evaporador, então eu não preciso encontrar, eu apenas repito. 100,25. E a entropia eu não preciso, nem preciso encontrar. Vou explicar para vocês por que ela se repete e por que eu não poderia encontrar na tabela, tá? Olhem aqui a tabela. A tabela de entalpia, mesmo que eu fosse na minha respectiva temperatura, tá? O que eu tenho na minha tabela? Aqui eu tenho para entalpia líquido saturado, evaporação e vapor saturado. Em que estado se encontra o fluido na entrada do meu evaporador? Líquido mais vapor? Líquido mais vapor. Uma coluna é só de líquido e a outra coluna é só de vapor. A do meio a gente nunca usa. Em qual que eu ia procurar? Não sei, porque é uma mistura. Então, não existe uma tabela para uma mistura. Essa mistura pode estar em proporções diferentes, tanto de vapor e tanto de líquido, tá? Então, mesmo que a gente não lembrasse disso, quando a gente for lá e olhar a tabela para procurar, a gente vai perceber, pô, não tenho aqui coluna de líquido mais vapor, então não tenho como encontrar na tabela, tá? Então, por mais que na hora não lembrou, depois quando ia consultar a tabela ia perceber isso, tá? Então, lembra ali que repete. Não preciso procurar a informação em nenhum lugar ali da entalpia da entrada do evaporador. E a da entropia eu não preciso. Agora nós vamos lá para a entrada do compressor. Entrada do compressor é vapor saturado. Enquanto tiver, né, em saturados, eu procuro tudo naquela tabela. A única coisa que eu vou procurar em outra tabela é a entrada do condensador. Vamos lá para a tabela. Qual é a minha temperatura de entrada? Menos 12. Menos 12. Então, é essa coluna aqui. Essa linha aqui, desculpa. Essa linha aqui. Temperatura menos 12. Vou procurar a entalpia. Agora, a entalpia, na entrada do compressor, é vapor saturado. Então, eu tenho que olhar na coluna do vapor saturado. Vapor saturado a uma temperatura de menos 12, a gente encontra este valor aqui, ó.
240,15. Já estamos na nossa linha, vamos aproveitar para anotar a entropia. A entropia, as duas aqui do lado, líquido saturado e vapor saturado. Entrada do compressor é sempre vapor saturado. Então, vou ler vapor saturado e linha de menos 12. Dá este valor aqui ó, de entropia, 0,9267. Cuidado, da cabeça. Vou completar a minha tabela lá. Aqui é 240,15 e aqui 0,9267. Então, tá. Falta o último agora, tá? O último é a entrada do condensador. A entrada do condensador, né? Eu tenho vapor superaquecido, então não serve a tabela de saturação. Eu tenho que entrar na tabela de superaquecido, tá? Que dados que eu uso para entrar na tabela de superaquecido? Pressão. Tem a pressão na entrada do condensador? Tem, 9 bar ali. E entropia. Eu tenho a entropia da entrada do condensador? Tem um áudio aí ligado. Pô, esses áudios atrapalham a aula, né? Tem uma TV no fundo aí, pessoal. Desliguem, por favor. Tenho a entropia da entrada do condensador para entrar na minha tabela lá? Tenho. Seria o 100 ali? 100,25? Não, a entropia, 0,9267. Por quê? A entropia da entrada do condensador é sempre a mesma que a entropia da entrada do compressor. Isso aqui ó, se repete, ó. 0,9267. Vou fazer uma marcação aqui, ó, para ficar claro isso aqui. Aí é bom marcarem também aí, ó. Destacar que essas duas entalpias são iguais, porque nesses dois dispositivos, na conexão desses dois dispositivos, acontece um processo isentálpico, ou seja, as entalpias são iguais. E na entrada do compressor e entrada do condensador, as entropias são iguais, porque acontece naquela ligação de compressor com condensador um processo isoentrópico, que aí as entropias são iguais, tá? Essa regra vale sempre. É uma coisa chatinha de lembrar, mas é uma regra que vale sempre, e é a partir dela que a gente consegue ali os valores, tá? Então, marquei aqui, ó, para a gente lembrar que essas duas entalpias são iguais e que essas duas entropias são iguais. Tendo pressão e tendo entropia, eu acho tranquilamente ali a minha entalpia do compressor. Então, vamos lá para a tabela. Vou deixar vocês terminarem de anotar isso aí. Marcado ali. Vou mudar a tela aqui. Não me serve mais essa tabela, que é só para saturados, né? Vamos, essa aqui é com entrada, ó, primeiro aqui impressão, também não é essa, e a gente lê aqui em cima. Propriedade do refrigerante R134A saturado, não é esse. A da pressão dos superaquecidos é sempre essa tabela, ó, que tem os quadradinhos aqui. É diferente lá da outra. Com o que eu entro primeiro? Com a pressão. Tenho que procurar o espaço, esse quadrado aqui, ó, com a minha respectiva pressão. A gente lê a pressão aqui, ó.
Diz aqui, P igual a 0,6 bar e 0,06 megapascal, dá em 2 unidades. A gente está usando bar. Essa é de 0,6, essa é de 1, esta é de 1,4, 1,8, 2, 2,4, 2,8, 5. Ai, não tirei print da próxima. Deixa eu ver aqui. Ah, que pecado. A de 9 bar é a próxima página aqui, tá, gente? Vou mandar o print para vocês agora. Eu achei que a gente não ia usar essa pressão, tá? Mas ela é exatamente igual. Só para relembrar como que a gente entra com o valor. Ó, a gente vai procurar a nossa pressão. Peraí que eu vou mandar isso agora. Senão vai atrapalhar. Aqui. Vamos olhar na tabela certa. Só um minuto. Que eu já abro aqui. Aqui, tá? Vou ampliar para vocês verem aqui. Ó, tá aqui os nossos, do lado direito aqui, ó, 9 bar, tá? Primeiro eu entro com o quê? Entro com a pressão. Achei a pressão, eu tenho entalpia já. Eu já sei a entalpia. Qual é o nosso valor de entalpia? 0,9267. Aqui, ó, a última coluna diz aqui, ó, S de entalpia. Eu vou procurar aqui a entalpia que eu tenho. Desculpa, eu vou procurar aqui a entropia que eu tenho, 0,9267. 0,9054, 0,9217, depois 0,9566. Então, o mais próximo, com certeza, é esse aqui, 0,9217, tá? É o mais próximo. Essa é a entropia que eu tenho. Eu apenas vou ao lado, na coluna de entalpia, e então copio o meu valor, 271,25. 271,25. Entenderam essa entrada na tabela do vapor superaquecido? Primeiro procuro a minha pressão, depois a minha entropia. Achei a minha entropia, leio ao lado a minha entalpia, certo? Certo. Então tá. Vamos anotar lá na nossa tabela o último valor que a gente encontrou, que é 271,25. Bom, agora eu tenho todos os meus valores de entalpia. Tendo os valores de entalpia, eu consigo calcular o que de fato nos interessa, que é o trabalho que o compressor está fazendo nesse sistema, que é a capacidade frigorífica que esse sistema aguenta, né? A carga que ele pode ter dentro da câmara fria dele lá e o desempenho do meu sistema, tá? Então, vamos lá.
Letra A. A letra A pede o quê? O trabalho do meu compressor, ou seja, WC. O que é WC? WC é o trabalho do compressor. A equação do trabalho do compressor é o quê? A vazão mássica que multiplica H4 menos H3, tá? Ou seja, entrada do condensador menos entrada do compressor. Essa equação, vamos substituir os valores. A vazão mássica desse exercício é a mesma do exercício anterior, tá? Se não fosse a mesma, teria que ser dado lá no enunciado, tá? É que os dois exercícios são complementares. Um é de um sistema de refrigeração, a temperatura de baixa era 0 graus, e a outra era de um sistema de congelamento, tá? A nossa vazão mássica, que a gente já tinha no exercício anterior, é de 0,08. Lembrando que essa vazão mássica é o quê? A vazão do fluido, né, que circula ali no meu sistema. Então, vamos substituir os valores. 0,08, que multiplica H4, a entrada do condensador, vale do 271,25. Menos H3, que é a entrada do compressor, que vale 240,15. Agora com vocês. Qual o valor nós encontramos para a potência deste compressor aí, deste sistema? Dois 2,488? 2,488. Qual é a unidade da potência do compressor que a gente encontra? É quilowatts, não é? Quilowatts. Isso mesmo. Letra B nos pede a capacidade frigorífica, que é a mesma coisa que o que entra, né? Que é a quantidade de calor, na verdade. Vou fazer aqui do lado. Então, a letra B pede o que é a capacidade frigorífica, que calor que entra. A capacidade frigorífica se dá sempre pela vazão mássica, que multiplica H3, que é a entrada do compressor, menos H2, que é a entrada do evaporador. Vou substituir os valores, né, pelas informações que eu tenho. Opa! Aqui anotei certo? Anotei. Tá. Vazão mássica é 0,08. Qual é o nosso valor de H3? $240,15. 240,15. E H2? $100,25. 100,25. Qual a capacidade frigorífica que nós encontramos? $11,192 quilowatts. 11,192.
Mais alguém encontrou esse valor aí? Eu também encontrei o mesmo valor. Então, é isso aí. Capacidade frigorífica também, mesma unidade, em quilowatts, tá? Que é a potência frigorífica. Aqui não se fala potência quando a gente não está falando de um elemento mecânico, né? Mas não deixa de ser a mesma unidade, que é watts. Como tudo ali foi em quilojoule, a leitura das entalpias, a gente encontra em quilowatts. Por último, mas não menos importante, o desempenho do meu sistema, né? Que a gente chama de COP. O COP, gente, é sempre uma relação de quê? De calor que entra no meu sistema com o trabalho do compressor. É o que entra sobre WC. O que entra, a gente acabou de calcular. 11,192 dividido por, deixa eu ver o valor aqui, 2,488. Qual o desempenho desse nosso sistema? 4,498. 4,498. Como esta unidade aqui está em quilowatts e a de baixo também está em quilowatts, essas unidades acabam se cortando, digamos assim. Coeficiente de performance de sistema de refrigeração é adimensional, tá? Não tem unidade, é apenas um valor comparativo. Ó, o coeficiente do meu sistema, quando ele trabalha com essas temperaturas, é 4. Quando ele trabalha com temperaturas mais baixas, é 2, né? Isso segue uma lógica. Provavelmente, quando a gente usa as temperaturas mais baixas da nossa câmara, a gente pode fazer isso. Calcular o COP usando a temperatura de -5 e o COP é uma temperatura de -12, tá? O COP a -12 vai dar menor que o COP a -5, porque quando a gente tem uma grade de temperaturas maior, tá? Porque a temperatura do ambiente aqui em Rio Grande não, porque é parâmetro que faz mais frio, mas do Brasil, em todo o ano, uma média de 20 graus. Não tem como eu alterar a temperatura do lado de alta, porque o lado de alta representa o ambiente, né? A temperatura média ali 20 graus, até no inverno. Não tem como eu alterar. O que eu altero? A temperatura dentro da câmara. Então, se lá fora está 20 graus e dentro da câmara está -5, eu tive que fazer um certo trabalho para chegar a -5. Se eu quero uma temperatura mais baixa, a -20, tá? O meu compressor, principalmente, ele trabalha muito mais, né? Porque ele vai, agora não de 20 para -5, agora ele vai de 20 para -20. Então, é uma grade de temperatura maior. Como ele trabalha mais, não tem como. O desempenho do meu circuito acaba diminuindo também, tá? Deixa de valer a pena? Não, porque se eu vendo produtos congelados a -15, eu não tenho a opção de usar -5, não me serve. Mas a gente sabe que grades grandes de temperatura fazem com que o coeficiente de desempenho do sistema diminua também, tá? Dúvidas sobre esse nosso exercício? Ficou entendido? Eu sei que são várias informações aí de refrigeração, várias coisas diferentes, mas, né, tem que fazer o exercício de forma organizada, né, para a gente não se perder. E depois acaba ficando uma receitinha de bolo, digamos aí. Desculpa aí, a gente interrompi. Eu acho que a gente tinha que... A senhora tinha que dar pelo menos mais uns 2 exercícios, mesmo que a senhora não corrigisse, tá ligado, professor? A senhora vai cair na prova? Vai cair na prova. Vai ser só sobre Acho que a senhora tinha que dar mais... Vai ser só sobre esse assunto a nossa prova. Eu acho que a senhora tinha que dar mais uns 2 exercícios, mesmo que a senhora não corrigisse. Depois a pessoa lhe mandava pelo WhatsApp, só para tirar a própria dúvida dela, saber se ela sabe realmente ou não.
Posso mandar mais um. Eu tenho um pronto. Se vocês quiserem, posso mandar aí Beleza. para vocês fazerem, tá? Mas estes daqui, tá? Eu vou mandar agora para vocês um arquivo que tem ele, tá? Direitinho aqui como a gente fez, com todos esses valores aí, tá? Mas as principais informações está aquilo que eu passei para vocês durante a aula, tá? Aquele primeiro gráfico que eu fiz, tá? Que é o que tinha ali o desenho, o que acontece com a pressão. O segundo, esse que vocês copiaram com as tabelas também, o que é cada estado em cada ponto do circuito e principalmente aquelas observações lá. Aquelas observações que está em vermelho, que eu anotei na aula passada, que lá é importante, que é o que a gente esquece. Entalpia da entrada do dispositivo de expansão é igual à entalpia da entrada do evaporador. Depois, a entropia da entrada do compressor é a mesma entropia da entrada do condensador. Essas duas observações vocês têm na aula de ontem e são importantes, tá? Foi aquele desenho que a gente fez. Até tenho ele aqui, ó. Tá aqui as observações. A gente fez 2 exercícios, então, professora, que eu me andei perdendo umas aulas aí. Fizemos 2, esse de hoje e o de ontem que a senhora tinha feito. Isso, peraí que eu tô mudando a tela aqui, ó. Essas daqui são as observações mais importantes. Essas duas foi a que eu falei para vocês, tá? Sobre a igualdade de entalpia e igualdade de entropia. Quem não tem, anota, hein? E outra observação importante é isso aqui do lado de alta e baixa, mas isso a gente tem que entender. A gente sabe que são 4 os elementos principais do sistema, 2 pertencem ao lado de alta e 2 pertencem ao lado de baixa, tá? Predominantemente, só existem 2 temperaturas e 2 pressões. Uma de alta, uma temperatura e uma pressão de alta, uma temperatura e uma pressão de baixa. Aí está escrito aqui, ó, entrada do dispositivo de expansão e entrada do compressor, alta pressão e alta temperatura, tá? Ainda podem completar, mesma pressão e temperatura se quiserem. Depois, entrada do evaporador e entrada do compressor, baixa pressão e baixa temperatura, tá? E valores iguais, né? A pressão e temperatura da entrada do dispositivo de expansão e da entrada do condensador são as mesmas. Do mesmo jeito que a pressão e temperatura da entrada do evaporador e entrada do compressor são as mesmas também. Vou sublinhar os dispositivos aqui, ó. Dispositivo de expansão e condensador. Depois, evaporador e entrada do compressor, tá? Essa lógica é sempre, tá, gente? Nunca vai ter um caso que a temperatura da entrada do condensador é a mesma temperatura da entrada do evaporador. Nunca vai acontecer isso. Então, seguindo essas observações aí, você se encontra, tá? Mas, lembrando que a avaliação de manhã vai ser online, tá? Justamente por isso. Se surgir dúvidas aí, claro que eu não vou explicar o exercício de cabo a rabo, que nem a gente fez no anterior e nesse. Esse a gente fez mais rapidinho, porque vocês foram respondendo tudo ok aí. O exercício anterior a gente fez em 2 aulas, passo a passo, tá? Não tem como no horário da prova eu lhe explicar todo passo a passo. Mas pequenas dúvidas, alguns encontros de tabela, vou fazer online justamente por isso, para estar ali auxiliando vocês em alguns detalhes, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Essa aula de hoje tu vai postar, né, Natália? Vou postar tudo agora. Ontem estava horrível para carregar, mas não se preocupem, eu não vou levantar dessa mesa hoje até ficar tudo atualizado lá para quem quiser ver de novo, antes da avaliação. Que dia que é a avaliação? Amanhã. Amanhã? Amanhã. Nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário. Horário da aula. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então tá.
Nem vou te mandar muitos exercícios, né? Porque deixa para fazer o exercício da prova amanhã. Até amanhã tu não vai conseguir fazer um monte mesmo, É verdade, é verdade. tá? Ô, Natália, Tu não assistiu uma parte da aula anterior, né, Henry? Eu não assisti 2 aulas. Tá, Não assisti, então acho a que de foi hoje tu sexta. assistiu. Em vez de tentar fazer outro exercício, tira um Hoje e ontem. tempinho para assistir a aula, hoje é quinta, de terça e quarta, tá? Que aí tu vai... Eu fiz um exercício muito parecido com esse, só que de forma muito mais tranquila, porque foi o primeiro que a gente fez. Então assiste com calma essas 2 aulas, tá? E para quem também ficou uma dúvida ou outra, agora aconselho assistir a aula de terça e quarta, que a gente fez passo a passo aí e juntos. Certo, pessoal? Então tá, Certo, quem professor. quiser revisar a aula aí, aproveita esse tempo que nós temos até as 21. Nós encerramos por aqui, a gente se vê amanhã. Natália, com licença. E eu vou aproveitar esse tempo para postar as aulas de vocês também. E o material. Natália, Oi, dá licença, ô, Patrick. pode falar? Natália, assim, amanhã eu tô no horário das tardes, das 15 às 23. Eu não vou poder presenciar essa avaliação. Como é que eu vou poder fazer? Peraí. Mais alguém vai estar a trabalho amanhã? Patrick, fala com Oi. o Rafael, tá? O Rafael Tá. vai te pedir algum documento, daqui a pouco, coisa de trabalho ali, mas o teu tá anotado aqui que tu vai fazer a segunda chamada. Tu avisa ele confere e ele mesmo me avisa, olha, Patrick tá liberado para a segunda chamada, aí eu te mando a segunda chamada, tá? Tá, beleza. Então Tá. tá. Então tá. Os outra demais, coisa, se não for depois trabalho, coloca- tranquilo. Coloca pra mim aquela letra A e a B ali que eu vou anotar pra mim, por favor. Na tela. Isso aqui? Isso aí, Natália, obrigado. A, B, C. Vou deixar aqui. Tá? Vou mandar agora para vocês a apresentação. Por que eu não mandei, tá, gente? Nesse exercício, tá lá esse exercício. Só que vocês vão perceber que os valores aqui, ó, de entalpia, não são exatamente os mesmos, são próximos, porque eu não arredondei na hora de procurar a tabela, eu interpolei. É quando a gente procura valores exatos, tá? Então, lembra que a gente usou o valor de 36 graus? Quando eu fiz a primeira resolução, eu não usei o de 36 graus, eu usei exatamente 35,5. Então, ele vai alterar um pouquinho, mas é pouca coisa, tá, gente? Por exemplo, essa aqui, ó, que está 100,25, o meu está 99,56. É muito próximo, tá? É só por causa do passo a passo que está lá. No exercício 1, tá? Igualzinho que eu passei para vocês, tá? Eu não tinha mandado antes para vocês não se confundirem nesses valores. Mas eu vou mandar tudo agora. Certo, pessoal? Certo. Então tá. Então nos encontramos amanhã de novo. Boa noite. Nada aí. Tá certo. Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite, pessoal. De novo. Boa noite para vocês. Bom descanso. Professora, Ali. Boa noite. o trabalho pode enviar já hoje? Pode. É até amanhã o Tá bom. trabalho, tá, gente? Quem quiser enviando, pode enviar. Já me enviaram alguns aí. Tá bom. Vou enviar daqui a pouco. Tá, tranquilo. Então, tá. Boa noite a todos. Alguns já saíram aí. Até amanhã.